O ser humano perdeu a empatia. O ser humano perdeu o dom de se colocar no lugar do outro. Quando alguém pede um favor para você, você consegue pensar necessariamente no problema da outra pessoa, no favor que ela está te pedindo, ou você pensa primeiro no trabalho que te dará fazer o favor para aquela outra pessoa? Normalmente você pensa em você. Normalmente você pensa no seu tempo, você pensa em várias coisas, menos na necessidade da outra pessoa. Mas esse é só um exemplo. No dia a dia nós nos deparamos com pequenas coisas, com detalhes, que se nós nos colocássemos no lugar da outra pessoa, nós não agiríamos como costumamos agir. Mas não, nós somos individualistas. Pensar no outro, se colocar no lugar do outro, é uma grande dificuldade para o ser humano atualmente. E por que perdemos essa empatia? Por que nos tornamos tão individualistas? Será que nós sempre fomos assim? Ou, conforme os anos foram se passando, os séculos foram se passando, nós mudamos o nosso comportamento. Nós passamos a pensar mais em nós mesmos do que na humanidade. Perder a empatia não é algo que acontece só com o outro. Acontece com você que está me assistindo. Acontece comigo que estou aqui falando para vocês. E eu tenho pensado muito nisso, porque às vezes conversando com alguém, o mais natural é a gente pensar com a nossa cabeça diante das nossas experiências, diante das nossas necessidades, é darmos opiniões, às vezes conselhos, diante do que nós achamos que é o certo, porque nós pensamos da forma que aquilo nos afeta, da forma que aquilo nós gostaríamos de agir de tal maneira e não pensar que não somos nós que estamos vivendo aquilo, é a outra pessoa. E para outra pessoa, talvez a sua estratégia, a sua aparente fácil solução não é tão fácil assim. O problema é que para você pensar dessa forma mais macro, é preciso empatia. É preciso você observar a pessoa e entender que ela não é você. E isso não implica que a pessoa seja inferior a você. Muitas vezes ela pode ser superior a você em muita coisa. Mas aquele problema que ela está vivendo é um problema macro para ela. É um problema de difícil resolução para ela. É um problema que ela precisa de ajuda. Ela não precisa da sua resposta feita, ela não precisa dos seus conselhos batidos. Ela precisa realmente de ajuda. Mas para você ajudar alguém, você precisa ter empatia. Você precisa se colocar no lugar daquela pessoa de verdade. Entender que se aquele problema para você não é tão problema assim, para ela é. Ah, mas é algo tão pequeno, é algo pequeno que a incomoda. É algo pequeno que a entristece. É algo pequeno que traz dor para aquela pessoa. É algo pequeno que deixa aquela pessoa confusa, aquela pessoa incrédula. E se você não se colocar no lugar dela, para você vai ser algo sem importância.
Quando eu falo de empatia, eu me olho no espelho. Porque eu sou alguém cheio de opiniões, eu sou alguém que gosta de ter os próprios pensamentos, que gosta de enxergar o mundo com os meus próprios olhos, de pensar o mundo com a minha própria cabeça, de sentir o mundo com o meu próprio coração. Ou seja, eu sou alguém que muitas vezes acabo deixando de ter empatia. Por mais que eu me preocupe com o ser humano, por mais que eu tente ser um ser humano melhor a cada dia, inúmeras vezes eu deixo de ter empatia por quem me conta alguma coisa, por quem me desabafa alguma coisa, por quem me pede um conselho, uma orientação. Ter empatia é um dom que a humanidade, se não perdeu totalmente, está perdendo. E perdendo a passos galopantes, perdendo muito rapidamente. Não podemos deixar isso acontecer. O ser humano precisa ter empatia pelo outro ser humano. Todos nós precisamos entender que fazemos parte de um todo, fazemos parte da humanidade e que o sucesso de um não representa o sucesso de todos. E olhar só para o próprio umbigo não vai melhorar o mundo que nós vivemos. O meu nome é Fábio Pereira, esse é o Viajando nas Ideias. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.